Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso canal 2022, né? 2021 passou, 2022 chegou, né? Embora o tempo é uma ilusão, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, né? Estamos aí. Chegamos em janeiro de 2022 e a gente está de volta com o nosso canal, né? A gente deu aquela parada aí por causa das correrias de fim de ano, né? Dessas festas terrônicas que, infelizmente, acabam nos afetando, né? E eu resolvi dar essa parada dessa semana, nessa última semana, para retornar em janeiro com mais tranquilidade. Também para dar tempo de eu estar organizando material para esses novos vídeos. E hoje a gente continua aí com a nossa série As 7 Cabeças e 10 Chifres da Besta. Nós terminamos o ano com o fechamento dos Filhos do Órion e vamos começar esse mês e esse ano de 2022 para fechar aí essa série de vídeos das 7 cabeças, fechar entre aspas, né? Fechar aí a parte das 7 cabeças. Ainda tem os 10 chifres e ainda tem a 8ª cabeça pra gente falar, tá bom? Então, nós estamos aí, falamos no último vídeo sobre os Filhos do Órion e agora nós vamos entrar na 7ª cabeça da besta do Apocalipse. Foi um caminho até aqui, né? Nós falamos aí de 6 raças alienígenas que derivaram de misturas de anjos caídos em outros mundos e que vieram aqui para a Terra e também fizeram as suas experiências. Essas raças, elas não são somente anjos e demônios, como você vai ver no decorrer desse vídeo, né? Mas elas também são raças híbridas que foram criadas em outros mundos, em outras dimensões. Então, nós falamos aí sobre os Homo capenses, nós falamos sobre os marcianos, nós falamos sobre os almarães, falamos sobre os greys, falamos sobre os pleiadianos. Encerramos o ano com os Filhos do Órion e agora nós estamos na 7ª cabeça da besta, a raça dos anjos caídos e os Anunnakis. Então, tem muita coisa para falar a respeito dos Anunnakis, envolve aí a história dos sumérios juntos, tem muita coisa aí para a gente desenrolar, para a gente descobrir, para a gente examinar e pensar sobre, né? E eu vou estar aí começando o vídeo com vocês, trazendo bastante informação. Vai ter também bastante informação a respeito disso, talvez os vídeos vão também ser divididos em mais de umas partes. E vamos dar início, né? Nós estamos começando esse ano de 2022, temos pouco tempo, a cada vez mais o tempo se estreita, temos pouco tempo até o fim de 2022, não sabemos o que esse ano nos aguarda. Temos aí bastantes especulações a respeito do ano de 2023, mas a Yahoo pertence ao futuro e se você está firme com ele, se você está firme na promessa, você não tem nada o que temer. Você só tem a dizer, ora vem, Senhor Yahushua, que seja feita a tua vontade. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar início ao nosso vídeo. Vamos dar início aí aos nossos assuntos e hoje o assunto é a 7ª cabeça da besta, Anunnakis. Eram os deuses astronautas? Segura aí um pouquinho para nossa vinheta que nós já estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação! Oh, oh, oh.
Estamos de volta, pessoal. Retornamos. E aí? Quero saber de vocês o que vocês acharam da vinheta nova. Gostaram da vinheta nova que eu fiz, da personagem que eu criei aqui pra dar uma interagida aqui no canal, dar uma modificada, né? Podem ficar tranquilos que eu não estou entrando com esse boneco em metaverso, em nada dessas coisas, né? Longe disso. Só criei esse personagem para poder colocar aqui no canal, para poder criar uma vinheta, criar uns GIFs, uns emotions, né? Assim, para criar algumas coisas ilustrativas aqui para o canal, especialmente. Nada de ficar, né, entrando com esse negócio aí em metaverso, né? Que a gente sabe que muita gente cria esses avatares para entrar dentro de metaverso e fazer coisas, né? Mas eu criei num aplicativo esse personagem para poder fazer aqui umas coisas interativas e também para testar aí umas coisas que eu tenho aprendido sobre edição de vídeo, né? Aos pouquinhos eu tô aprendendo a editar de forma mais profissional. Ainda não é assim aquela coisa, grande profissional. Mas a gente está aprendendo aos pouquinhos a dar uma melhorada no audiovisual aí para poder chegar uma coisa melhor aí para vocês, né? Com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho acesso, que eu posso ter acesso, né? Mas e aí? Comenta aí embaixo aí a opinião de vocês, o que vocês acharam da nova vinheta. Tava melhor as outras passadas, né? Eu já modifiquei 2 vezes, né? E aí agora esse ano resolvi colocar essa vinheta aí mais interativa. E diz aí embaixo, comenta aí pra mim o que vocês acharam. Vocês gostaram dessa vinheta ou vocês preferiram as vinhetas passadas? Tá bom? O que vocês acharam aí dessa cara nova aí da vinheta do canal? Então, dito isso, vamos começar a falar do que realmente importa, né? A vinheta é só mesmo uma interação pro canal. Mas o mais importante é o conteúdo que a gente tem para passar. Então, vamos dar início aí aos nossos assuntos? Vamos começar a falar aí sobre eles? Anunnakis, a 7ª cabeça da besta do Apocalipse? Então, segura aí que nós já vamos começar. A 7ª cabeça da besta. A raça dos anjos rebeldes e os Néfilins. Samael preside este poder. Este portento, que tentou e ainda tenta criar criaturas híbridas na Terra para que os anjos controlem nosso planeta. Não os anjos da luz, mas sim os rebeldes. Os escorpiões são frutos dessa cabeça. Os escorpiões, nós vamos falar dos escorpiões em outro vídeo separadamente. Até então eu já dei uma pincelada para vocês sobre o que são os escorpiões. Os escorpiões, eles são os híbridos feitos a partir de humanos e demônios, seres da escuridão e Anunnakis, que eles se tornarão e já são a guarda e o exército do anticristo na Terra. Eles são seres que estão por trás aí de muitas coisas ocultas no mundo, desde políticos, religião e tudo. Eles fazem magia das brabas, eles combatem contra os eleitos e estão aí como híbridos para fazer híbridos do caos, híbridos da escuridão. Estes escorpiões, eles já não são os híbridos da loja branca, de Pleiadiano, nem de nenhum ser de loja branca. Eles já são híbridos feitos mesmo do DNA dos demônios mais terríveis. Esses híbridos, eles fazem sacrifícios humanos, eles corrompem cadáveres nos cemitérios para poder criar magias contra as coisas do Criador aqui na Terra e muitas outras coisas que nós vamos falar aí num vídeo específico sobre eles. São seres muito perigosos,
pouco conhecido das pessoas, porque eles agem nas sombras, nos bastidores, e são o próprio exército do anticristo do lado da escuridão. E nós vamos falar sobre eles em um vídeo específico, né? E eles, inclusive, são citados no Apocalipse como, né, as feras da terra. Mas Yahushua disse que nós teremos poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então vamos continuar aqui a história, vamos continuar o vídeo. Os escorpiões, eles são frutos dessa cabeça, a 7ª cabeça, a raça dos anjos caídos e dos Néfilins. Mas eles não têm apenas gene humano e angelical. Eles também têm genes do abismo, dos mais terríveis demônios. É o que eu estou falando para vocês. Eles, além de serem híbridos de humano e anjos, eles também têm nos genes dele os genes dos mais terríveis demônios do abismo, o que faz deles seres cruéis, implacáveis e com sede de sangue. O dragão citado em Apocalipse 12 é desta raça, pois dragão é a serpente que tenta se passar por anjo e enganar, como fez com Eva, a mãe da 5ª raça, a raça adâmica. Por isso, Samael, o anjo da morte, como foi dito no início deste capítulo, é o anjo que preside esta cabeça, porque foi ele quem seduziu Eva no Éden. Continuando. Ra-Satã tem 2 faces. Numa é a egrégora dos anjos caídos, quando é chamado de dragão. Em outra face, ele é a egrégora dos demônios, quando é chamado de serpente. Por isso que as demais religiões, elas acreditam num Deus dual de 2 faces. Uma face da luz, onde ele é a egrégora dos anjos caídos, e outra face de escuridão, onde ele é a egrégora dos demônios. O Senhor das 2 faces, o 2 caras, né? Então, Ra-Satã, ele plasmou as suas 2 faces através de quando Lúcifer, né, ou Gadriel, ele se uniu à escuridão, ele se deixou seduzir quando ele se deixou seduzir pela ciência do bem e do mal, que a gente sabe pelos apócrifos, principalmente a história do universo, como que começou essa história da ciência do bem e do mal, né? Quem trouxe essa ciência para o Lúcifer, essa combinação, essa ideia de equilíbrio entre a luz e as trevas, foi o próprio Ra-Satã Terron, o caos, o abismo profundo, né? E aí, Lúcifer, Gadriel, não Samael. Samael, ele faz parte do exército de Lúcifer, mas não é. Samael é um, Gadriel é outro, que é o Lúcifer, né? A gente vai explicar isso com mais detalhes. Infelizmente, os nossos apócrifos, eles também não contam toda a história completa, e muitas das vezes os tradutores, eles fazem uma confusão enorme de nomes e títulos, né? Mas a gente vai falar sobre isso de uma forma mais clara para vocês, tá bom? Samael é o anjo da morte. O anjo que ele é um general de Lúcifer, né? E não o próprio Lúcifer, né? E Samael, ele é irmão gêmeo de Azazel. Samael e Azazel, ou Sam e Azazel, já fazem parte daquele grupo de vigilantes que foi descrito no livro de Enoque. Então, são 2 rebeliões diferentes. A rebelião de Lúcifer, Gadriel, com a 3ª parte das estrelas do céu, e a corrupção de Sam e Azazel, que pode ser chamado de Azazel ou de Sam e Asa, que os 2 são irmãos gêmeos. Por isso, diz aqui que Ra-Satã tem 2 faces. Numa é a egrégora dos anjos caídos, quando é chamado de dragão, e outra face, ele é a egrégora dos demônios, quando é chamado de serpente. Então, Samael, o anjo cego, respira e fala através do anticristo, ou Dajjal em árabe, que também é cego de um olho, como está nas profecias.
Samael é o anjo da morte e ele está agora na terra através do Dajjal, ou anticristo, esperando a hora de governar o mundo. Ele já está na terra, escondido na Síria, num lugar no subterrâneo da Síria. Segundo o autor desse livro, Samael está encarnado no anticristo, num subterrâneo da Síria, esperando a hora de governar o mundo. Ok? Então, nós vamos repetir aqui. Ra-Satã tem duas faces. Numa é egrégora dos anjos caídos, quando é chamado de dragão. O dragão dourado, o dragão branco, né? Como Lúcifer. Lúcifer virou o lado da falsa luz. E em outra face, ele é a egrégora dos demônios, quando é chamado de serpente, que seria Samael. Ou seja, isso significa que a união da luz de Lúcifer com as trevas de Ra-Satã gerou dois seres, duas faces. Num ele é a egrégora dos anjos caídos e no outro dos demônios. Um é líder da loja branca e o outro líder da loja negra, né? Azazel e Samiasa, ou, né, o espírito deles encarnado no Maitreya e no Dajjal. Samael e Azazel, ou Samiazazel. Os dois são gêmeos, e assim como Astarote também tem a sua irmã gêmea, que é a Lilith. Então, continuando, Samael é o anjo da morte e ele está agora na terra através do Dajjal, ou anticristo, esperando a hora de governar o mundo. O poder dos anjos rebeldes se deve ao fato deles poder chegar à sétima dimensão, e isso dá a eles um poder inimaginável. Da oitava dimensão para cima, só há anjos da luz, mas o caos chegar até a sétima dimensão é algo terrível, é muito nefasto para toda a raça humana e para o cosmos. A navegação multidimensional. Estes aliens poderosos têm máquinas para navegação multidimensional, ou seja, eles podem cruzar várias dimensões em seus discos. Este poder é fantástico e até mesmo o DNA deles não é carbono como o nosso. Muitos deles é de metano, germânio, paládio e argento. E estes três são metais desconhecidos na Terra. Então é interessante que esses seres caídos, eles não têm um corpo como de carbono como o nosso. É interessante ratificar aqui para vocês, irmãos, que quando se fala de anjos caídos, e ele vai explicar isso aqui ao longo do estudo, que se há muita confusão ao entender como os anjos, sendo seres espirituais, podiam procriar com mulheres da terra. E como ele disse que essa sétima cabeça é a raça dos anjos caídos e os néfilins, como esses seres podem ter um corpo, que aqui ele diz de metano, germânio, paládio e argento, sendo que três desses são metais desconhecidos na Terra. A gente vai fazer um estudo logo depois de terminar essa série, de outras que eu preciso falar aqui no canal, a respeito da divisão das hierarquias angelicais e das raças que foram criadas pelo Criador. Porque se existe uma confusão muito grande quando se fala de anjo, alien, extraterrestre e demônios, né? Como se existe aí uma confusão muito grande, porque as pessoas não entendem. Para alguns grupos, né, não existem anjos nem demônios, todos são alienígenas extraterrestres. E para outros grupos, né, falo para os grupos ateístas e científicos, para eles, né, os povos viam os alienígenas como deuses e como divindades, como anjos e papapá. Já para os grupos religiosos, eles eram deuses. Não existe, talvez aí
alienígenas, né? Alguns grupos mais radicais, como até mesmo os cristãos, acham que não existem extraterrestres nem alienígenas, que tudo é demônio ou que tudo é anjo caído. Então é preciso entrar aí, nesse sentido é preciso entrar no meio termo, porque existem coisas que não foram mostradas de forma clara das traduções na Bíblia, nos apócrifos, nos livros que falam de ufologia. Uma parte da verdade ela foi escondida tanto desses grupos. Claro, as sociedades secretas elas conhecem as coisas, né? Mas os grupos cientistas que divulgam as histórias para o povo escondem uma parte principal e as religiões escondem outra. Vocês precisam compreender que existem os anjos, existem os demônios e existem os alienígenas, existem os extraterrestres. Como explicar isso? Yarrow também criou vida em outros mundos, inclusive seres humanos em outros mundos. Então, quando se fala de que seres de outros mundos vieram para cá e tiveram filhos com as filhas da Terra, você precisa entender essa divisão. Não existiram Néfilins só aqui na Terra. Os anjos criados pelo sopro do Criador, que a gente vai fazer um vídeo mais detalhado, eu vou só dar uma resumida aqui, senão a gente não consegue objetivar o sentido do vídeo, que é falar da 7ª cabeça da besta, mas para que vocês compreendam e tenham clareza em toda essa confusão que tem sido feita a respeito dos Anunnakis, vocês precisam saber pelo menos essa história resumida. Existem os anjos criados pelo sopro do Criador, que são seres etéricos, fluídicos, que não têm corpo denso como o nosso, são como plasmas, né? São espíritos fluídicos, não têm corpo denso como o nosso. Existem os seres criados pelo Criador, anjos, que são feitos à imagem e semelhança de animais. São humanoides que têm corpos humano-animais, que nós podemos citar os querubins, os serafins, que também tinham aparência de dragões e serpentes aladas, né? Não sei dizer para vocês se era uma aparência grotesca, se esses dragões e serpentes eram aparências grotescas, como aparecem nos filmes medievais, né? Talvez os serafes criados pelo Criador eram seres mais esplendorosos e mais bonitos, ou talvez tivessem uma parte assustadora justamente porque eles faziam parte da guarda do Criador. E existem também uma outra classe que era uma aparência humana. Humanos com corpos gloriosos, como um dia nós teremos um nosso corpo glorioso, que eram chamados de vigilantes. E como se entende isso biblicamente? A partir dos quatro arquétipos angelicais, dos 4 seres viventes no Apocalipse de Ezequiel, da visão de Isaías, e vários profetas tiveram essa visão. Ou seja, ele viu 4 animais ou 4 seres viventes. Um tinha rosto de águia, que simboliza os anjos etéricos, os anjos feitos pelo sopro do Criador. Existia a face de leão, que é os anjos querubim-leão, né? Os anjos querubins-leões que representam o elemento fogo. Existe a face de bezerro, que simboliza os anjos que foram criados para estarem numa dimensão mais densa, mais terrestre, que simboliza o elemento terra, os anjos com face de bezerro. E tem também os anjos com a face humana, né? Você vai ver esses quatro arquétipos, esses 4 aspectos, os 4 seres viventes.
a face de águia, a face de leão, a face de bezerro e a face humana. A face humana simboliza os vigilantes. E os vigilantes, eles não eram etéricos. Os vigilantes, eles tinham um corpo físico, mas tinham poderes extrasensoriais. Eram humanos que tinham um corpo glorioso, como um dia Adão teve e um dia nós teremos quando formos transformados pelo poder da renovação e da libertação completa de Yahushua nos fins dos tempos. E aqueles também que vão ressuscitar também ganharão esse corpo glorioso como os vigilantes, sentinelas tinham. Então, amados, esse é um mistério muito grande que eu vou trazer um vídeo para vocês especialmente falando sobre isso. E vocês precisam entender essas 4 divisões no reino do Criador, né, o mistério dos 4 seres viventes, para poder entender que aqueles que tiveram relacionamentos com as mulheres da terra e com mulheres de outros mundos, porque Néfilins não foram criados só aqui, eles foram criados também em mundos onde existem outros seres humanos, os anjos também, os vigilantes também adentraram a seres de outros mundos, e esses descendentes foram que apareceram aqui na Terra e fizeram mais uma hibridização com as pessoas daqui da Terra. Mas isso a gente vai falar nos outros vídeos para frente. Então essa é a diferença entre os seres etéricos, os anjos etéricos, que não têm sexo, e os vigilantes, que tinham um corpo físico para procriar. No decorrer dos vídeos sobre os Anunnakis, sobre a 7ª cabeça da besta, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa divisão, né, sobre a história dos anjos caídos, dos vigilantes, desses 2 grupos diferentes, né, que não é porque os anjos caídos não eram os mesmos vigilantes, né, o grupo de Lúcifer, ele fez parte dessa rebelião, ou melhor, o grupo de Lúcifer orquestrou a rebelião dos vigilantes, porque os vigilantes que tiveram relacionamento com as mulheres da terra, eles fizeram amizade com esses anjos caídos e eles orquestraram, eles estavam por detrás dos bastidores, influenciando esses vigilantes, esse grupo de vigilantes a fazer o que eles fizeram. Então, no decorrer dessa série sobre os Anunnakis, eu vou voltar a falar sobre esse assunto com vocês, tá ok? E vocês vão entender direitinho, né, um pouco do que aconteceu. Então, agora a gente vai dar continuidade à leitura que a gente estava fazendo, né, pra gente não perder muito tempo. O poder dos anjos rebeldes se deve ao fato deles poderem chegar à 7ª dimensão. E isso dá a eles um poder inimaginável. Da 8ª dimensão para cima, só há anjos da luz. Mas o caos chegar até a 7ª dimensão é algo terrível e muito nefasto para toda a raça humana e para o cosmos. Então, continuando a partir daí, a navegação multidimensional. Estes aliens poderosos têm máquinas para navegação multidimensional, ou seja, eles podem cruzar várias dimensões em seus discos, e este poder é fantástico. E até mesmo o DNA deles não é carbono como o nosso. Muitos deles é de metano, germânio, paládio e argento, e estes 3 são metais desconhecidos na Terra. Né? Eu já havia falado essa parte para vocês antes, né? Estou aqui repetindo, relembrando. Com esta estrutura de base metálica, eles podem entrar em qualquer mundo e trabalhar em dimensões superiores. É assim que eles criam religiões e controlam nossa civilização através da supraconsciência cósmica transdimensional. Você acha que está no controle, mas é apenas uma marionete. Você pensa que vai escolher entre isso e aquilo, mas é alguém que está escolhendo por ti. Nós, humanos de 3ª dimensão,
somos dominados por estas forças poderosas. E é assim que, além de criar religiões, eles criam conceitos e egrégoras que controlam toda a raça humana. Os cientistas procuram vida extraterrena no espaço, mas ela está aqui, entre nós, em cada célula nossa, pois a navegação deles é multidimensional. É assim que eles preparam um mundo para o governo do Anticristo e chegarão ao ponto zero neste governo. Este governo vai mudar os tempos e as leis, como já tem mudado, e uma ruptura civil e religiosa vai ocorrer. Então, amados, essa parte da navegação multidimensional, eu também vou estar falando com vocês em um vídeo à parte, explicando sobre a quarta dimensão. Aquilo que a NASA mostra pra gente, né, aquela escuridão cheia de estrelas, galáxias, né, espirais, buracos negros, né, aqueles pontos cheios de cores, né, e aquele espaço profundo, muitos deles chamam até de espaço profundo, nada mais é do que o mar cósmico. Não é aquele espaço que, se você subir, vai sair para fora da Terra e vai encontrar esse espaço. Não. Esse espaço é o que a gente viu lá naquele trecho do último dos vídeos sobre os Greys, onde eu postei para vocês uma parte do filme do Indiana Jones, As Caveiras de Cristal, que no final a nave dos Greys ela parte. Você não vê a nave dos Greys voando até sumir no céu. A nave deles abre um buraco ali mesmo, um buraco de minhoca ali mesmo. A nave deles tinha um mecanismo de abrir um portal aonde eles estivessem e, do nada, a nave sumiu. Ela não saiu voando até no céu e sumiu. Ela sumiu ali mesmo, na onde eles estavam. E aí um dos personagens perguntou: eles foram para o espaço? E aí o outro personagem respondeu: não para o espaço, mas para o espaço entre os espaços. Esse espaço entre os espaços, que é aquilo que a NASA mostra como se fosse saindo de fora da Terra, da atmosfera, da mesosfera, você encontraria aquilo onde os foguetes supostamente iriam, né? Esse espaço ele realmente existe, mas não é da forma como eles mostram, né? Eles contam uma parte da verdade e uma parte da mentira. Esse espaço entre os espaços é justamente a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela não é o espaço sideral, onde, se você pegar um foguete e for voando para cima, você vai encontrar esse espaço sideral infinito, indo, subindo eternamente, ou infinitamente. Esse espaço sideral que a NASA mostra é justamente o espaço-tempo, que é a quarta dimensão. É pela quarta dimensão que as naves navegam. É pela quarta dimensão que os discos voadores saem das dimensões e dos planetas onde eles estão e chegam num piscar de olhos, em fração de segundos aqui no nosso mundo. Não é aquele negócio de ficar viajando no espaço infinitamente até encontrar uma galáxia. Não. As naves, pela tecnologia que esses seres possuem, elas possuem mecanismos de abertura de portal. E pela quarta dimensão, o espaço sideral que a NASA mostra é a quarta dimensão. A capacidade de viajar no tempo e no espaço. É por esse espaço, o espaço entre os espaços, ou seja, o espaço entre uma dimensão e outra, entre um mundo e outro, que essas naves navegam. Esse é o verdadeiro espaço que não é falado, a quarta dimensão. É uma dimensão física, mas que está além da nossa terceira dimensão, que é limitada pelo tempo, né? Por isso que a quarta dimensão é chamada de tempo-espaço, né? Eles estão além do tempo e além do espaço. Esse é o mar cósmico por onde eles navegam.
Navegação multidimensional é isso. Então, vamos continuar aqui com as informações. Os mundos habitados por Néfilins. Como citei neste livro, a 7ª cabeça da besta são os anjos caídos. Mas o fato de ser a 7ª cabeça da besta não é os anjos etéricos, como eu estava falando para vocês antes. O autor já vai dar uma pista aqui. O fato de serem a 7ª cabeça da besta não é os anjos etéricos, e sim os Néfilins. Os anjos aprenderam a criar corpos híbridos com humanos de mundos em que eles controlam. Ou seja, de mundos em que eles controlam, então existem mundos onde existem humanos que são controlados por os anjos caídos e pelos seus híbridos e seus Néfilins. Então, os anjos aprenderam a criar corpos híbridos, corpos físicos, com humanos de mundos em que eles controlam, e com isso assumem o controle daquele planeta, e isso se tornou uma epidemia em larga escala no cosmos. Sabe a Fraternidade Branca? A Fraternidade Branca é um exemplo. Os mestres ascensionados da Fraternidade Branca, que a gente vai falar após esse vídeo da 7ª cabeça, quando eu terminar a 7ª cabeça da besta, nós vamos falar dos 10 chifres. Os 10 chifres da besta, que são os 10 povos arianos, que são descendentes dos anjos caídos, que foram humanos de outros que são descendentes, que são filhos da mistura de vigilantes com seres de outros mundos, com humanos de outros mundos e seres também de outros mundos, raças diferentes dos humanos e também humanos de outros mundos que se hibridizaram com os vigilantes, com uma parte dos vigilantes, dos anjos caídos, e formaram o povo da grande Fraternidade Branca. Ou seja, os mestres ascensionados da Fraternidade Branca não são exatamente os anjos caídos. Eles são os filhos, eles são descendentes, eles são os Néfilins, eles são a raça que foi criada com a mistura desses seres com povos de outros mundos. Ou seja, Néfilins não existiram só aqui na época de Enoque. Em outros mundos eles também fizeram esse hibridismo, essa mistura. Tanto mistura com humanos de outros mundos, como de outras raças também, mistura deles com outras raças de outros mundos também, criaram Néfilins. E esses Néfilins e essas misturas foram que geraram mundos paralelos e universos paralelos, onde raças que hoje a gente conhece como alienígenas foram criados dessas uniões de povos que o Criador criou para evoluírem de forma natural, e os anjos caídos foram lá e fizeram uma alteração no DNA desses povos. Isso se fez com que se gerassem esses povos aliens e esses Néfilins fora da Terra. E quando eles chegaram aqui, aconteceu a mesma coisa. Então, vamos continuando aqui. Os anjos aprenderam, mais uma vez, a criar corpos híbridos com humanos de mundos em que eles controlam. E com isso, assumem o controle daquele planeta, e isso se tornou uma epidemia em larga escala no cosmos. Por isso, Apocalipse mostra o dragão controlando 1/3 das estrelas do céu. E isso é trilhões de mundos. É algo assustador. Apocalipse 12 é de longe o texto mais assustador da Bíblia, pois mostra esse poder terrível e atormentador. Quando Abrael tocar o 7º chofar, ou a 7ª trombeta, acontecerá o grande mistério do Apocalipse, e a guerra final será decretada, e isso nos mostra o poder da 7ª hierarquia angelical, um poder sem igual, um poder grandioso. Do lado do caos é a mesma coisa, ou seja, ele está aqui, segundo o autor, o anjo da 7ª trombeta do Apocalipse se chama Abrael,
E esse anjo chamado Abrael, segundo este autor, foi o mesmo anjo que falou com Abraão. Foi o mesmo anjo que levou Abraão para o lugar onde o Criador havia designado ele para ir. Né? Quando ele saiu da casa do pai dele, da parentela dele, e foi para o lugar onde o Criador mandou, quem guiou ele por esse caminho, segundo este autor, foi Abrael, né? O anjo da abertura de portas. Então, segundo ele, a 7ª trombeta será tocada por Abrael, por esse anjo chamado Abrael. Se é fato, se não é fato, eu não sei, mas muitas coisas fazem sentido. Muitas coisas que eu li desse autor, elas fizeram muito sentido para mim, explicaram muitas coisas sem quebrar aí as escrituras, sem que houvesse uma quebra dos paradigmas e da lei de Arro. Tirou muitos pontos de interrogação da minha cabeça e me fez compreender as coisas de forma muito mais ampla, né? Não estou dizendo aqui que tudo que eu coloco a respeito do que este autor ele coloca seja absoluta verdade, mas que para mim fez muito sentido e que as explicações e as visões desse autor a respeito de todo esse universo, anjos, demônios, aliens e etc., começou tudo a fazer muito mais sentido para mim, né? Então, o meu desejo é que você continue sempre questionando e buscando no Criador, buscando em Yahweh as respostas, né? Nunca aceite aquilo que eu acho, que eu penso, ou aquilo que serviu para mim como verdade absoluta para você, né? Mas, se o que eu tô te mostrando que fez sentido para mim fizer sentido para vocês, então que vocês possam buscar em Yahweh confirmações para que dentro de vocês, Yahweh possa trazer uma paz e uma certeza e que não venha nunca diminuir a fé de vocês no Criador Yahweh e nem no Filho Yahushua. Ok, amados? Então, segundo o que esse autor fala a respeito disso, faz sentido para mim. Ele disse que o anjo que guiou Abraão pelo caminho que Yahweh mandou ele sair da casa de seu pai, da sua parentela, e chegar ao lugar onde ele ia mostrar, foi o anjo Abrael que acompanhou. E esse seria o mesmo anjo que vai tocar a 7ª trombeta, que é o anjo da abertura dos portais. Então, quando Abrael tocar a 7ª trombeta, acontecerá o grande mistério do Apocalipse, e a guerra final será decretada. E isso nos mostra o poder da 7ª hierarquia angelical. Um poder sem igual, um poder grandioso. Aí, do lado do caos é a mesma coisa. A 7ª hierarquia dos anjos rebeldes, porque tudo que existe na luz também existe um correspondente no lado do caos, da escuridão. A 7ª hierarquia dos anjos rebeldes é de longe a mais poderosa e ela controla 1/3 das estrelas. O poder deles de criar civilizações, clonando seres e gerando legiões de Néfilins, mudou a face do cosmos, e com isso o universo está rachado, o cosmos está envolvido nesta grande guerra. E é por isso que o Criador mandou Miguel ou Micael, o mesmo Miguel, para combater contra estes portentos que estão rachando o cosmos. Quando a 7ª hierarquia do caos invadir nosso mundo, a Terra vai tremer e os 144 mil eleitos serão cercados no portal para o paraíso, no Iraque. O Criador vai enviar exércitos de vários mundos para defender os eleitos.
mas a ousadia do maligno cercando os eleitos, ou melhor, mas a ousadia do maligno cercando o exército da luz é bem tenebrosa e mostra o poder da 7ª cabeça da besta. Essa parte aqui que ele falou, e é por isso que faz muito sentido aquilo que ele está mostrando, porque é exatamente o que diz a Escritura. Ele diz que quando a 7ª hierarquia do caos invadir nosso mundo, a terra vai tremer e os 144 mil eleitos serão cercados no portal no Iraque. O Criador vai enviar exércitos de várias dimensões para defender os eleitos, mas a ousadia do maligno cercando o exército da luz é bem tenebrosa e mostra o poder da 7ª cabeça da besta. Isso aqui é o Apocalipse 12, porque se você for prestar bem atenção, quando houver a invasão do Apocalipse 12 ali mostrada, né, tem ali a passagem da mulher, né, que vai ser levada para o deserto. Então, a gente sabe que a mulher sendo levada para o deserto, né, para ficar fora da vista da serpente durante um tempo, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, fora da vista da serpente, é justamente os 144 mil eleitos de Arron, que nessa hora vão ser perseguidos pelo dragão, mas um portal será aberto neste deserto do Iraque e nós vamos ser levados para Sião. Ali vamos estar escondidos da face do dragão durante 3 anos e meio. E isso, esse autor, ele confirma isso, né? Quando ele fala a respeito disso. Então, por isso que faz muito sentido para mim, muitas coisas que ele fala. Então, continuando. Apocalipse mostra a besta com 10 chifres também. Além das 7 cabeças, esses 10 chifres sabemos que são os 10 povos da Fraternidade Branca, que eu vou estar fazendo vídeo separado após terminar a 7ª cabeça, como eu já disse antes, a respeito da Fraternidade Branca, que são as 10 cabeças, os 10 chifres, os 10 chifres da besta, que são 10 povos da Fraternidade Branca que atuam na Terra e no cosmos. João viu, no entanto, 3 chifres caindo e no lugar surgindo um 8º chifre que vai dominar toda a terra. O 8º chifre também atua como uma 8ª cabeça da besta. Ele é, na verdade, o poder final dos escorpiões. Quando vencerem a guerra contra a Fraternidade Branca e o poder deles se tornar o único da terra. Por isso, mais uma vez que eu repito, que faz muito sentido para mim tudo que esse autor está revelando. E quando a gente terminar a 7ª cabeça e quando a gente terminar os 10 chifres, eu vou estar falando com vocês sobre a 8ª cabeça, o 8º rei, que também é descrito em Apocalipse 17, que é justamente o poder dos escorpiões, as feras da terra, junto com o anticristo, porque vocês precisam entender que são 2 bestas, que a escritura mostra 2 bestas, a primeira e a segunda. A primeira besta vai ser o Maitreya, que é o líder da loja branca da Fraternidade Branca, que vai ser o falso Cristo. Logo depois vai aparecer no Oriente um que vai unir judeus, árabes e palestinos. E este é conhecido nas profecias árabes como Al-Dajjal, ou, para nós daqui do Ocidente, o anticristo. Esse vai ser o verdadeiro anticristo, porque ele vai combater o falso Cristo e vai implantar o governo da escuridão e da morte depois dos 3 anos e meio. Por isso que a Escritura diz que quando disserem paz e segurança, porque primeiramente a primeira e a segunda besta vão fazer aliança, a loja branca e a loja negra vão fazer a paz, vão fazer as pazes diante do mundo, e o mundo vai pensar que acabaram-se as polaridades e que agora a loja branca e a loja negra vivem em paz. Mas essa paz, quando disserem paz e segurança, vai sobrevir sobre eles uma grande destruição.
Vão ser pegos de surpresa quando essa aliança entre os dois for quebrada e eles causarem uma guerra terrível na Terra que vai ser chamada de Terceira Guerra Mundial. E nesse momento é onde vai haver uma brecha no governo das bestas do Apocalipse para os 144 mil voltar para a Terra e pregar para o restante das pessoas que ainda estão resistindo e crendo em Yahushua e resistindo ao governo do 666. Olha que coisa mais profunda, amados. É muito profundo tudo isso. Então, que você possa analisar cada coisa que eu estou mostrando, cada coisa que eu estou falando. Então, a oitava cabeça do anticristo, o oitavo rei, com o seu exército de híbridos, que serão os escorpiões, as feras da terra, os seres mais terríveis que já pisaram aqui nesse mundo, com o rosto humano, mas com espírito diabólico dentro deles, no DNA, no sangue, né? Serão os verdadeiros chacais, verdadeiros assassinos sanguinários que bebem e comem sangue e carne humana. Eles não terão piedade na hora de executar as pessoas que rejeitarem a marca da besta. Esse é o poder da oitava cabeça do oitavo rei. Será que é por isso que existe aquele filme O Escorpião Rei? Pois então, em outro vídeo nós falaremos a respeito disso, que vai ser a oitava cabeça da besta. Então vamos continuando aqui, porque tem muita coisa, mais uma vez, né? Cada uma dessas cabeças tem muita coisa para falar. Eu vou ter ainda mais alguns vídeos para gravar a respeito da sétima cabeça. Mas nós estamos com 43 minutos de vídeo e eu quero chegar no máximo 50 minutos para que os vídeos não fiquem muito grandes. E eu vou dar continuidade nas partes 2, 3 e o quantas precisar para poder falar. Falar de forma bem intensa e bem explicada a respeito dessa sétima cabeça. Tem bastante coisa para falar. Então vamos dar continuidade. O poder final dos escorpiões quando vencerem a guerra contra a fraternidade branca e o poder deles se tornar um único da Terra. O poder de Og-Daimon, do oitavo chifre, é terrível. Repetindo, o poder de Og-Daimon, do oitavo chifre, é terrível. Você já ouviu falar de Og-Daimon? Og-Daimon é um ser da hierarquia do caos. Mas eu não tenho certeza, vou até pesquisar. Talvez ele tenha a ver com o Og de Bazan. Será? O gigante Nephilim? O poder de Og-Daimon, o oitavo chifre, é terrível. Será terrível, na verdade. Na verdade, eu cito pois eles já atuam em dimensões paralelas. Eles são o oitavo chifre e também a oitava cabeça, pois eles têm o DNA alienígena, junto com o de Abraão, pois são híbridos, e como híbridos fazem parte da besta do abismo, que é cósmica. A besta do abismo nada tem a ver com países do mercado comum europeu, como pensam os pastores, mas se trata de poderes aliens, fora da Terra, agindo em nosso mundo e tentando controlar nosso povo, como Apocalipse 12 explica com profundidade. O poder destes mundos néfilins, que são da sétima cabeça da besta, trouxe muito dos ufos que se manifestam em nosso mundo. Como vencer o poder deles se já foram anjos e têm uma energia de controle inimaginável? Como vencer o poder deles se já foram anjos e têm uma energia de controle inimaginável? Novamente repetindo, só o Espírito do Criador, pois nós humanos não temos estrutura para lutar contra estes poderes terríveis, portentos com poder de controle inimaginável. A egrégora dos eleitos.
As 7 raças aliens controlam a Terra com a ajuda dos Shedins ou demônios, que seriam a 9ª hierarquia neste vetor, sendo que a 8ª são os híbridos escorpiões e outros híbridos que estão na Terra. O poder das 7 raças com a ajuda da Enéade. A Enéade é uma hierarquia de 9 demônios, os famosos 9 duques, os famosos 9 anjos caídos dos 9 círculos dos infernos ou dos inframundos, das regiões inferiores, né? Então, a 8ª são os híbridos escorpiões e outros híbridos que estão na Terra. O poder das 7 raças com a ajuda da Enéade. A nova hierarquia ou demônios controla todas as vidas humanas. E onde entra o Criador nisso? O Criador, com seus anjos, tenta tirar o ser humano do controle do caos, que é um sono profundo. Ele usa de artifícios para que as almas despertem. O desperto, no entanto, sofre muito, pois toda a árvore da humanidade está contaminada. E é por isso que Yahushua falou na época dos discípulos, que o machado já está posto à raiz das árvores. Doa quem doer. O desperto, no entanto, sofre muito, pois toda a árvore da humanidade está contaminada, podre. Por isso, quando o desperto ora, não é atendido e seu sofrimento é terrível. Como fica o desperto diante de tanta podridão? Como fica o desperto diante de tanta podridão? De tanto poder do caos? Ele deve continuar a luta, pois nada é em vão, e o Criador vai atender ele quando a egrégora dos eleitos ou da grande multidão for atingida e se tornar a luz. Mas o que é isso? A grande multidão de todos os povos, línguas e nações e os filhos de Abraão, ou eleitos, são 2 glórias diferentes e têm a forma de uma noiva ou virgem. Eles ficam no céu em volta da terra. No caso do Apocalipse 12, não era mais virgem, pois a mulher estava pronta para dar à luz. O ato da união já tinha sido consumado. Esta mulher de Apocalipse 12 é tantos escolhidos de todas as povos, tribos, línguas e nações que receberam a mensagem da promessa do Evangelho de Yahushua, como Yashurum, Israel, que irá para Sião, e a parte que vai ficar na terra para lutar contra o anticristo. Hoje, quando oramos, a vitória não vem porque esta glória que está nos céus etéricos em volta da terra não reflete a luz do Criador por causa do pecado do mundo. É preciso orar e meditar para esta luz ser refletida e a glória do Criador refletir sobre nós. Então, amados, essa é a nossa primeira parte. Diante de todo esse caos, como foi explicado pelo autor, o Criador não está de braços cruzados. Existe a egrégora dos eleitos, onde os eleitos das tribos de Ashurum, ou Israel, mais aqueles de todas as tribos, línguas e nações que acreditaram na promessa, acreditaram no sacrifício, que acreditaram e acreditam até hoje no sacrifício do Salvador, que é chamado de igreja. Não as igrejas templos de pedra, mas aqueles que creem no Salvador de todo o coração, com toda a sinceridade do seu ser, que são humildes, limpos, puros de coração, e o Criador conhece a cada um. E eu creio que mesmo dentro das denominações religiosas, aonde houver um justo com coração íntegro, limpo, reto e sincero, Yahweh não desprezará. Então, essa mulher de Apocalipse 12, que é a egrégora dos eleitos, que é tanto os israelitas escolhidos, os Yahudins escolhidos, que vão fazer parte dos 144 mil, da parte que vai ficar aqui para resistir contra o anticristo, mas os eleitos que creram no Salvador, todos que creem no sacrifício de Yahushua, de todas as tribos, línguas e nações que compõem a grande multidão, estes são a egrégora dos eleitos. O eleito sofre muito, como foi dito, porque
O mundo ele está dominado pelo caos, pelo pecado. As pessoas, a grande maioria delas não quer saber do Criador, não quer saber de Arro, não quer saber de se limpar, de se purificar, de se arrepender, de se separar das coisas desse mundo, de cuidar da sua vida, da sua alma, da sua timo, da sua pineal, do seu relacionamento com as pessoas, para que naquele dia de buscar o conhecimento a respeito dos últimos dias, para que essa pessoa possa estar pronta na hora que a 7ª trombeta soar. Então, amados, essa é a primeira parte sobre a 7ª cabeça da besta, os Anunnakis. Nós ainda vamos falar muito mais coisas, vamos trazer muito mais informações, vamos falar do povo sumério, da origem do povo sumério, vamos falar de toda essa confusão, né? As tabuletas sumérias que são anteriores às bíblicas. Como se deu essa história? É verdade que a história do povo sumério é anterior à de Adão e Eva? Será que a Bíblia é uma cópia dos contos sumérios? Será que isso é verdade? Ou será que existe uma outra história por trás que ninguém contou? O Jardim do Éden, ou Edim, citado nos contos sumérios, é o mesmo Éden, e os primeiros seres da história suméria é o mesmo Adão e Eva bíblico? Será que eram? Será que eram povos diferentes? Será que são a mesma história que a Bíblia plagiou? Ou será que são histórias diferentes em que muita coisa foi ocultada e uma neblina escura paira sobre essa história do mito sumeriano e do mito bíblico? Você quer saber mais sobre a verdade a respeito desses assuntos que deixou tanta gente confusa, largar o Yarro, largar o Criador, começar a acreditar que os Anunnakis criaram seres humanos, criaram Adão e Eva e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, né? Que levou tanta gente a se desviar aí dos caminhos do Criador. Você quer saber a verdade por trás dessa história? Então, não percam os próximos vídeos. Não perca o próximo vídeo, a parte 2 da 7ª cabeça da besta do Apocalipse. Anunnakis eram os deuses astronautas? Quer saber? Espera com paciência em Arro e aguarde nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.